Boa noite. Nós somos o grupo composto pelo Felipe Akira, que sou eu, o André Gomes, o Vinícius Jardim, o Ítalo Victor e o Lucas Miele. Então a tela inicial do nosso trabalho é a tela de login, que possui esse fundo de gradiente preto até um cinza claro e uma imagem que representa as peças do Tetris. Aqui no meio a gente criou uma div que contém o formulário para o usuário preencher os seus dados e realizar o seu login. Então aqui a gente possui um input do tipo e-mail para o usuário digitar o e-mail dele. Embaixo a gente possui um input do tipo password, que é para o usuário colocar a senha dele e não aparecer os dados. E aí embaixo a gente possui o botão para ele entrar. O nosso sistema de autenticação ainda não está funcionando, então ele vai clicar em entrar e vai direto para o jogo e não tem nenhuma verificação. E caso o usuário não possua uma conta, ele pode clicar em cadastrar-se, que vai vir para a tela de cadastro. Bem, aqui o fundo é a mesma coisa. A gente colocou um botão voltar, caso o usuário queira voltar para a tela de login. Aqui no meio a gente criou outro formulário agora para o usuário preencher os seus dados e realizar o cadastro. Então a gente solicita ao usuário o seu nome completo, a data de nascimento dele, o telefone, que ainda não está formatado, mas vamos colocar, o CPF, o e-mail dele, o username, que deve ser único, e a senha e um campo para confirmar a senha. Então aqui ele pode apertar em cadastrar, volta para a tela de login, pode realizar o seu login, e aí a gente cai no menu. Bom, no menu a gente basicamente criou uma div container com um display flex e flex direction row para a imagem do fundo poder ficar ao lado das opções do menu. Na nave do menu, a gente colocou a logo em cima, a imagem, embaixo uma UL. E cada UL tem uma tag de âncora que vai levar o usuário para cada parte do nosso site. Então, basicamente, ele tem as opções aí, jogar, controles, ranking global, visualizar perfil, que ele vai poder editar suas informações e sair para fazer o logout. A gente criou o H1 com o título e a gente basicamente separou em duas divs, entre o tabuleiro pequeno e o tabuleiro grande. O tabuleiro pequeno tendo 10 colunas e 20 linhas, e o grande 22 colunas e 44 linhas. Se a gente clicar, a gente implementou o botão voltar também, então iria voltar para o menu. E, e aí agora a gente pode escolher o tabuleiro pequeno. E aqui a gente fez uma div container e separou em 3 divs dentro do container, uma separando o painel esquerdo com todas as abas, sendo elas pontos, tempo, ranking pessoal, o, o painel do meio, que seria o tabuleiro mesmo, e o painel direito com as abas próxima, que seria a próxima peça, linhas e nível. E ali o botão iniciar para iniciar o jogo. O ranking pessoal ali seria o ranking do próprio usuário, que apareceria as melhores pontuações dele próprio mesmo. E agora no tabuleiro grande. Quando escolhemos o tabuleiro grande, a gente implementou praticamente a mesma estrutura, só mudou o tamanho das células para caber todas as linhas e as colunas. Olá, eu sou o Lucas. Eu fiquei encarregado aqui no nosso grupo de fazer as nossas telas de pause e a tela de game over. E eu vou estar falando delas aqui um pouquinho, bem brevemente. Então aqui, essa aqui é a nossa tela de pause, né? Tem aqui
essa div que é a tela em si, né? Esse header azul pausado aqui. E esses quatro botões aqui, os três deles são de uma classe que chama botão azul. E tem esse outro botão aqui que é de uma outra classe de botão, que é a classe de botão vermelho. Você tem também uma outra classe para cada botão para cada tipo de botão, né? Que deixa ele um pouco mais escuro se você coloca o mouse em cima dele. E é basicamente isso. Indo agora para a nossa tela de Game Over, tá ela aqui. A gente tem então essa outra div, que é a própria tela. Tem esse header vermelho aqui escrito em Game Over. Então aí tem 4 parágrafos aqui. Uma que é essa pontuação total aqui, com 00, tempo mais 0 aqui. E tem também aqui esses links aqui, que eles foram... essas imagens com o texto aqui embaixo que foram modificadas como link para se comportarem como botões, né? E é basicamente isso. Bom, agora na parte dos controles, basicamente a gente criou um header com o título e com o botão voltar. Embaixo a gente colocou uma div py, que é um container, e dentro dessa div várias outras divs com o texto e a imagem indicando o que cada peça faz, o que cada tecla faz, instruindo o jogador como ele deve jogar. Bom, agora para o ranking global, nós fizemos a mesma estrutura para o header, né, que a gente colocou a opção de voltar, caso ele queira voltar para o menu inicial, e também o H1 dentro de uma div, que aí no caso nós temos o ranking. Depois nós criamos uma tabela, usando a tag table, né, e ela é dividida, nós podemos ver aí, né, nós utilizamos o TH, que no caso ele define quem vai ser as colunas, o nome das colunas da tabela. No caso, nós temos posição, o nome do usuário, o nível que ele atingiu, o tempo e a pontuação. E aí, nós colocamos também com a tag TH, aliás, a tag TD, justamente o resto das linhas, né? No caso, elas estão preenchidas de uma maneira aleatória, mas quando o usuário estiver de fato jogando, elas vão estar registradas nesse ranking global. Aqui nessa tela, o usuário pode visualizar os seus dados que ele preencheu no cadastro. Então, a gente criou uma div aqui centralizada que contém um formulário com os inputs já preenchidos, né, com os dados do banco de dados. Então, aqui o nome completo do usuário, data de nascimento, telefone, CPF, e-mail, username, senha e o confirmar senha, caso ele queira alterar. O campo data de nascimento, CPF e username estão em cinza para representar que eles não podem ser alterados. Então, caso a gente queira clicar aqui e alterar, não vai ir. Mas nos outros a gente pode clicar e alterar o nome normal. E a gente clica em atualizar dados, que é um botão que vai fazer essa alteração e vai nos levar de volta para o menu. Para finalizar, a gente tem o botão sair, que ao a gente clicar, o usuário sai da sua conta e volta aqui para a tela inicial de login. Então esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado.